Quando uma pessoa decide andar por dois caminhos ao mesmo tempo, caminhos que são antagonistas, antagônicos, caminhos opostos. Um texto bíblico diz que não pode servir-se a dois senhores, que um há de agradar e o outro há de abominar-se. Assim aconteceu com esse homem. Hoje contaremos a história de João Paulo. João Paulo era cristão, tinha seus 33 anos de idade, já frequentava a igreja há algum tempo, desde quando seus pais, seus falecidos pais, eram vivos. Seus pais o levaram, criaram no caminho que ele devia andar. João Paulo era um homem honesto, era um homem trabalhador, morava sozinho, não casou, não teve filhos. João Paulo, ele era uma pessoa que tinha uma conduta assim muito exemplar dentro da igreja. Ele era o preferido do pastor, o pastor gostava muito dele, era uma pessoa bem envolvida. Ele não era só aquele cristão que ia lá na igreja assistir o culto e ir embora, não. Ele era muito envolvido e comprometido com os trabalhos da igreja e o trabalho de Deus, sucessivamente. Mas só que ele teve uma ideia nada agradável. Chegava a época de carnaval, João Paulo sumia da igreja, desaparecia. Ninguém sabia sobre ele, mas as pessoas pensavam: João Paulo foi viajar, João Paulo foi para uma casa de praia, João Paulo foi fazer sei lá o que. Pensavam assim. Mas João Paulo toda vez juntava com algumas pessoas, também cristãs, colocavam uns abadás. Abadás nada mais, nada menos, são aquelas roupas coloridas que as pessoas usam no carnaval, com uns nomes escritos: Unidos da Fé, que era uma pseudo-escola de samba que ele inventou, que ele alcunhou com esse tipo. Ia para lá, pro Sambódromo, lá no centro da cidade, no Rio de Janeiro, ia evangelizar, distribuir os panfletos ali e tal. Mas sabemos muito bem que aquele lugar é convidativo para promiscuidade, é convidativo para atividades nada cristãs. Ele estava lá distribuindo folheto e ali evangelizando o povo que estava ali brincando carnaval, sabendo que ali o pessoal não estava nem aí para a palavra de Deus, nada com igreja. O pessoal estava era bebendo, fazendo bagunça, fazendo toda a farra possível. E é claro, assistindo aos desfiles das escolas de samba ali representadas. João Paulo fazia isso toda a época, mais ou menos entre fevereiro e março, porque algumas vezes o carnaval caía em março. Ele fazia isso, ia lá para o Sambódromo com esse abadá. Um dia ele deixou escapar que fazia isso com Paulo César. Um dos irmãos da igreja, um dos fiéis, soube disso e falou: João Paulo, eu quero ter uma conversa franca com você. É o seguinte, Deus não está se agradando com as atitudes que você está tendo. Não está. Olha, você está indo para o carnaval. Mas ele falou: não, mas irmão, eu estou lá evangelizando, eu estou lá pregando a palavra de Deus. Ele falou: não, João Paulo, aquele lugar não é adequado. Você está afrontando ao povo, que eles dizem aí, né, povo mundano, coisa parecida. Eles falam: não está certo, o que você está fazendo é a mesma coisa que você entrar num centro umbanda ou numa igreja católica e pregar, é uma afronta. E ali não é um lugar adequado para um cristão. E você está lá, muita gente, por mais que você não esteja com intenções de pecar, pessoas vão passar lá e vão te apontar, e isso é prejudicial para a reputação da igreja. Ele fala: não, mas eu estou lá pregando a palavra de Deus, eu não estou bebendo, não estou me prostituindo. João Paulo não aceitou nada disso.
e no ano seguinte ia para o Sambódromo. Lá ele não deu exemplo nenhum de cristão. Todo negócio de evangelizar, distribuir folheto e não sei o que e tal, era apenas um pretexto. João Paulo não estava liberto coisa nenhuma. Ele ia para lá, beijava várias mulheres na boca, empurrava caneco, bebia bebidas de todos os tipos. Era tudo misturado ali. E se prostituía, e se misturava ia para bagunça. Assim era a vida de João Paulo. João Paulo tinha uma vida extremamente dupla. Se deitou com mulheres ali no carnaval. Só que nesse carnaval ele cometeu uma infração, no mínimo, que para a igreja era totalmente inaceitável. Uma atitude que era infamatória à reputação tanto de João Paulo quanto da igreja. Um dia, ele está com uma menina no carnaval, uma menina que aparentemente parecia ter menos de 18 anos. Ele engravida aquela menina. Aquela menina aparece, ele sem perceber. Aquela menina morava próximo a João Paulo e chegou na casa dele e disse: "Você não está lembrado de mim?" Eu falei: "Não, quem é você?" "Eu sou a Suelen, menina que você pegou lá no carnaval." Eu falei: olha isso aqui, ó. Depois de, como diz aquela música lá do El Chan, do Gera Samba, sei lá quem, depois de 9 meses apareceu o resultado. Ela estava com a barriga de mais ou menos 7 meses ali. E ela falava: "É o seguinte, você vai assumir isso." Eu não vou assumir nada, eu quero pegar, filho prende, filho dá gasto, dá dinheiro, não sei o que. Na maior estupidez, cara de pau, ele falou isso. E a menina falou: "Ah, é?" Ela notou que ele era evangélico, que ele ia na igreja durante os cultos e começou a perseguir ele de forma discreta. O seguiu até a igreja. Na igreja, ela entra, assiste o culto e vai até o gabinete do pastor dele e diz assim: "É o seguinte, tá vendo aquele cara ali que você botou no altar? Esse cara, olha o que ele fez comigo, não quer assumir a criança." E ela contou detalhes. Ele me conheceu numa festa de carnaval e o pastor ficou assim, totalmente desnorteado quando ela contou onde ele estava. Mas João Paulo não é de fazer essas coisas. Ele chamou João Paulo e disse: "É o seguinte, você fez algo, olha, tá aqui as provas, você engravidou uma menina, você fornicou." Fornicação, para quem não sabe, são relações antes do casamento ou ilícitas, como queiram dizer. Você engravidou uma menina, você não quer assumir, você foi para o carnaval, você se envolveu você cometeu uma falta gravíssima contra a palavra de Deus. É o seguinte, você vai ser afastado de todos os cargos e responsabilidades da igreja, para que você possa refletir, para que você possa ter uma decisão. João Paulo foi afastado. Ele refletiu sobre a vida. Ele assumiu a criança. Teve um pai, afinal a menina que ele engravidou tinha praticamente idade para ser a sua filha. Não assumiram um relacionamento, mas ele cuidou da criança, refletiu sobre a vida e começou aos poucos se afastar do carnaval, porque esse tipo de festa lhe causou vários males da vida. E assim está ele, afastado. Hoje em dia ele não quer mais envolvimento com igreja, nem coisa parecida. Ele quer apenas manter a sua vida espiritual intacta, sua vida espiritual pura, sem cometer qualquer tipo de erro, qualquer tipo de falta que possa denegrir a sua imagem como um verdadeiro cristão. Fala pessoal, belezoca?
Aqui tudo na medida do possível. Bem, que história foi essa? Essa história realmente aconteceu. Ela deu agora aí numa rádio evangélica, não vou dizer aqui o nome, né? Que tinha um irmão que estava fazendo isso. Que ele tava com abadá, tava vestido lá com aquele chapéu, meio quase praticamente fantasiado, cheio de confete, serpentina sobre o corpo, né? E falando assim, vamos evangelizar no carnaval. Só que pra cima de mim ninguém acreditou. Todo mundo achou que ele estava lá com esse pretexto, mas na verdade ele estava lá no meio da bagunça também, bebendo, se prostituindo, fazendo um monte de coisa. E realmente é isso que aconteceu. Gente, independente da sua religião, não tem como seguir dois caminhos antagonistas. O que eu quero dizer com isso? Não tem como você ser cristão e ao mesmo tempo ir lá bater nos tambores e tal, porque são caminhos antagônicos. Não tem como você... isso aí é a mesma coisa que você dizer: sou flamenguista meio vascaíno, sou corintiano meio palmeirense. Não tem como. E é isso que ele estava querendo fazer. Ele estava querendo ser as duas coisas. Ele estava querendo ser cristão e curtir carnaval, que é algo que é totalmente abominável, né? Segundo os costumes cristãos. E assim, gente, eu não estou discriminando quem curte carnaval, eu respeito a cada um, mas vocês devem saber e entender que o carnaval é uma festa convidativa a esses atos promíscuos, esses atos aí que vão, assim, sujar a sua vida espiritual. Bem, ele, né, foi descoberto. Foi descoberto porque nada dura para sempre. Hora ou outra, ele ia ser pego lá. E tá aí, as consequências foram essas daí que ele passou. Foi afastado dos cargos, afastado do ministério, afastado... E se afastou de Deus principalmente. Essa que é a verdade. Bem, comenta aí embaixo o que você achou dessa história. Curta, comentem, compartilhem. Como eu venho dizendo, eu prometo melhorar cada dia. Entre outro mais, é isso aí. Fiquem com Deus e até a próxima.